Sabemos que a palavra é sempre revelação de Deus. 8 de Romanos. Jardim Paulista, São Paulo, quinta-feira, 21 de agosto de 2025. 8 de Romanos. Vamos ler com a ajuda de Deus na guia do Espírito Santo. Vamos começar do começo. Até o 30. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o Espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho que, por certo, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que se vê, alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe que a intenção do Espírito é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque o que Dantes conheceu, também o predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E ao que justificou, a estes também glorificou. Deus está glorificando nós na face da terra, com glória, poder, virtude e santidade, um aprimoramento constante, persistente, eficiente. Glória a Deus, que custa o que custar, Deus cumprirá o desejo do coração dele a nosso respeito. Que coisa maravilhosa, não pensei nisso, não meditei nisso, nunca pensei. Como é que o senhor falou agora mesmo? Repete para mim. Ah, que bonito. Vocês acreditam? Eu acredito nisso.
Deus cumprirá o desejo do coração dele a nosso respeito. Que sortudo que nós somos, bem-aventurados. Deus tem o desejo de nos salvar, abençoar, de nos amar. Aqui diz coisas importantíssimas que está acontecendo nesse tempo presente, sempre aconteceu e sempre acontecerá, que as pessoas estão no pecado, muitas vezes não é por vontade deles, mas vontade daquele que a sujeitou, que é o inimigo da nossa alma, é o inimigo da alma do ser humano, de qualquer maneira quer destruir, ele não quer ficar sozinho no inferno, ele quer levar uma multidão. Mas vamos dar glória a Deus. Ele não vai ver nós no inferno, não. Ele vai ver nós no reino da glória dos céus. Vai ver nós sempre abençoado, guardado, protegido, doutrinado, ensinado, corrigido, provado, mas abençoado. Chorando às vezes, rindo às vezes, se lamentando às vezes, mas firme na graça do Filho de Deus. Que nós não cremos em denominação, não cremos em nada dessa vida. Nós estamos aqui porque cremos em nosso Senhor Jesus Cristo. Um exemplo de que o inimigo domina as mais altas sabedorias, as mais altas religiões, as mais altas posições sociais do mundo, as mais altas intelectualidades, tradições de famílias, grandezas de famas, de glória, e de tradições humanas, famílias tradicionais, cultura, sabedoria, ciência, sábios, entendidos, glória a Deus. Mas tudo isso diante do demônio não é nada. E vemos por esses dias e todos os dias, matou, roubou, adulterou, foi morto pelo adultério. O adultério mata, e quando não mata o corpo, mata a alma, mata o casamento, mata a felicidade. E a pessoa é vencida pelo mal. E nós éramos vencidos pelo mal. Mas Jesus Cristo venceu o mal por nós, no duro madeiro da cruz. Não resistiu, não recuou, não rejeitou o seu sofrimento para nos dar essa força, esse poder, essa virtude de receber nos nossos corpos o Espírito vivificador de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos vivificou em espírito e em verdade. E hoje tem muitos ouvindo esta palavra que ainda não obedeceram a Deus, não servem ao Senhor. Se você crê nesta palavra, de hoje em diante você não é mais servo do inimigo. Você vai ser servo de nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo, que em vós habita. O que entendemos daqui, irmão? O que entendemos daqui? Vivificará os vossos corpos mortais, pelo Espírito Santo que em vós habita. Falo alguma coisa? Não vai vivificar esse corpo para viver bastante, para ter saúde. Vai vivificar esse corpo na santidade, na pureza. Vai dar um corpo vivificado, fortalecido na alma. O corpo da alma, da vontade, da santificação, da purificação. Aquele ser que vai herdar a coroa da vida eterna. Aquele ser que clama por justiça, por bondade, por misericórdia, por perdão e por salvação. Vivificará os nossos corpos cansados de resistir à tentação, resistir ao pecado, enfrentar demônios. Dá glória a Deus. Vou fortalecer o teu corpo contra todos os pecados que o inimigo apresenta para você. Tem pecado na carne, tem pecado na alma, tem pecado na cabeça. Tem acusações, tem tormentos, tem depressão, tem angústia, tem aflição. Quem teme a Deus
tem remorso de tudo. Mas não podemos sentir remorso pelo que o inimigo nos acusa, mas sentir remorso pelo que a nossa alma, o nosso espírito, a nossa consciência nos acusa. Dá glória a Deus, é virtude sentir remorso. Sentir arrependimento é virtude de Deus. É querer de Deus salvar, é manifestação do Espírito de Deus. É a salvação que está clamando, está atuando, está se transformando, te transformando o coração para salvar. Espírito de santificação, de purificação, vivificará o nosso corpo mortal e espiritual hoje. Cansado, que diz, levantai as mãos cansadas e o joelho desconjuntado e fazei o quê? O quê? Faram? Veredas direita para os vossos pés. Não é esse pé que põe o Luís XV lá, o sapato, é o pé da alma, calçado no Evangelho da Paz. Pisar os espinhos do demônio, as armaduras satânicas. Pisar no inferno e não se queimar. Vivifica o nosso espírito hoje, Senhor. Como nos cansa a tentação, a perseguição, até uma tortura, inimigos imagináveis que querem nos dominar. Eles são imaginados. Nós criamos muito inimigo, falamos muito do inimigo, culpamos tudo do inimigo. Mas a nossa fraqueza, às vezes é nós que abrimos a porta da tentação. Não é nem o inimigo, é nosso corpo, é a nossa carne, é a nossa carência. É a falta de ter tudo para o corpo se saciar de sexo, de bebida, de consolo, de conforto, de sono, de comida, de alimentação, de conforto, saber que tem muito dinheiro, que pode descansar, que tem dinheiro para o resto da vida. O que adianta ter dinheiro para o resto da vida se não tem o Senhor para te manter na vida? É melhor ter o Senhor, que Ele garante a vida para nós desfrutar as riquezas que Ele nos dá. Eu fiz um silo, né? Um silo novo, silo novo, fez tanta coisa, agora descansa, como é que foi? Descansa, dorme em paz, você tem aí para tua casa, para tua família, louco. E se eu vier buscar tua alma hoje, o que tu tens que dar para ela? Tu tens alguma coisa no silo? Tem alguma coisa na fazenda? Ainda tem a plantação de milho, de cevada, de aveia, de trigo para colher? Dá glória a Deus. Mas se eu te recolher hoje, o que é que você tem no céu? O que é que você tem no céu? Chama o louco. Já tem a resposta. Não é? Falou louco mesmo? Já deu a resposta. Você não tem, você é um louco. Você não tem nada no céu. Você fez loucura. Só cuidou do corpo, da barriga. Por certo era para vender e ficar mais rico, não é? Glória a Deus, mas se eu levar tua alma hoje, o que adiantou o seu serviço? O que você tem do lado de lá? Você plantou alguma coisa? Tem alguma coisa que você fez na terra que foi celestial, que foi eternal, feito de sentimento, de amor, de ternura, de caridade, de santidade, de uma tal pureza divina que subiu no reino dos céus como incenso de suavidade? Construir um nome, construir um lugar que Cristo foi preparar, já está preparado. Essa é a palavra de hoje, irmãos. Vai receber força para enfrentar o inimigo da nossa alma. Muitos inimigos imaginários, tortura, perdição, fantasias sensuais, fantasias materiais, fantasias de riqueza, de fama, de glória. Tinha uma irmã, me veio avante agora aqui, aleluia,
Já vem coisa de velho. Não é coisa de velho, não. É coisas antigas que não fica antiga, é sempre atualizada. Tinha um ancião, não vou falar o nome dele, caro irmão, já foi. Ele, quando a pessoa tinha um talento, não sei se tem hoje, ou musical, de arte, o governo financiava, não sei se tem até hoje, né? Ele mandava um inspetor, e esse irmão era inspetor. E ele foi no Teatro Municipal fazer foi irmão Vitório André. Ele foi lá fazer um exame na pessoa, né? Ela era uma cantora lírica. Diz que tinha uma voz que ele nunca ouviu. Seria uma melhor do mundo. E ele falou, e aí, senhor, o que o senhor me aprova? Eu te aprovo porque a tua voz Deus te deu. Não é para cantar para os homens, é para cantar para Deus. Deus sabe o que vieram buscar hoje. Por te dar alguma coisa, mas é para Deus ser glorificado. Deus ser engrandecido em você. O Senhor chamou aquela mulher. E hoje Deus vai fazer alguma obra por esta palavra. O Senhor te chamou para glorificar o Senhor. Não é para glorificar o mundo. O Senhor nos chamou para glorificar a Deus. Para mostrar para o mundo uma vida diferente. Um ser diferente. E é uma pena. Irmãos, eu falo a verdade para vocês. Essa palavra é tão espiritual que eu não me sinto na altura de pregar ela. Ela é mais espiritual do que qualquer um de nós. Não tenho capacidade de pregar esta palavra. Mas o Senhor tem e está mandando ela. O que o senhor acabou de falar? O assunto encaminha para este assunto. O assunto que vinha, que vai empurrar esse assunto para fora. Eu tenho orado, irmão, aqui para nós, né? Mas pode contar para os outros também. Eu tenho orado. Eu vou pregar hoje aqui porque não estou vendo nada disso aqui. O Senhor ia falando da santidade, da pureza, da distinção daquele que serve a Deus e que não serve a Deus. No olhar, no vestir, no cabelo, nos trajes, na decência, no olhar, no gesto, no andar, na roupa e em tudo. Eu tenho orado, tenho visto, e aqui e em outros lugares, pessoas que vêm de perto, irmãos que vêm de longe, bem longe, ultrapassam os mares, os oceanos, e outros vêm de Pirituba, aqui vizinho. Eu tenho falado, se está na hora de falar da vaidade que está entrando entre as irmãs. Não quero falar pela carne, quero falar pelo Espírito. Mas está, irmãos, ultrapassando os limites. A irmandade, os irmãos com vaidade também, com coisas estranhas, mas as irmãs, coitadas, são mais visíveis. É a pintura, é o batom, é as unhas. Fica horrível essas unhas de gavião, irmãos. Parece que quer agarrar o pecado, quer agarrar. Unhas de gavião, pintado de vermelho.
E eles ainda pintam, na unha pintam um desenho, batom, irmãs de idade de batom. Vocês ficam tudo quietos, né? Irmãs de idade de batom. Uma máscara no rosto. Passa um cremezinho hidratante, né? Passa um creme hidratante, passa uma, como é que chama na unha? Uma base da cor da unha. Essa palavra precisa vir mais vezes. A pessoa tem 70 anos. Vê meu cabelo. Vê meu rosto. O que é que está pior? Não sei. O cabelo está acompanhando o meu rosto. Está certo? Meu cabelo acompanha o meu rosto, minha ruga. Agora a pessoa pinta o cabelo de preto, com aquele rosto de velho, fica mais enrugado ainda. Parece uma múmia do Egito. Eu estou orando a Deus se é para falar alguma coisa, mas é verdade isso aqui. Vem pessoas de fora, que eu sei que é organista, tem isso, tem ministério, mas vem com uma máscara tão grande, irmãos. E esses dias aqui eu falei para o Senhor, eu estou esperando só uma coisa acontecer. Aleluia. Agora eu não sei qual é a moda agora. A moda de raspar a sobrancelha e pintar, já passou? Já foi. Só que ficou horrível, feio. O que mais que eu ia falar? Eu falei para o Senhor, falta de personalidade do teu povo. Tem que ter personalidade. Não é para... A moda vem, o povo de Deus corre atrás. Eu não sei onde vocês veem isso. Antigamente era quase novela. Não sei se ainda tem novela. Tem novela ainda? Filme, novela. E eu estava pensando esses dias, eu só quero ver uma coisa. Quando as mulheres passar navalha na cabeça, ficar careca daquelas que iluminam. Quero ver a Irmandade entrar tudo careca na igreja. Será que vai chegar nisso, irmão? É um disparate, me perdoa. O senhor precisa mandar outros dias essa palavra. Se o senhor der. Hoje está dando. Conta para quem não vier. E outra coisa mais grave, irmão. Perdoa, irmão Paulinho. Eu erro bastante também, não sou perfeito também. É o decote. O pior de todos. É o decote. Você não sabe, se olha. Tenho medo de olhar, que vai estar cobiçando. Não fica bem para a Irmandade. Conta essa palavra. Peça para Deus mandar mais essa palavra. É verdade ou é mentira isso aqui, irmãos? Você não pode olhar para uma irmã, não para todas, algumas irmãs. É claro que você está vendo. Pode julgar mal nós. Onde que eu vou olhar? Como é que eu vou olhar? O decote aqui, irmãos. Para com isso, irmãos. Hoje Deus vai vivificar a nossa força de vontade de vencer o mal. Lembrando que não somos imitadores do mundo, mas imitadores de nosso Senhor Jesus Cristo. De Paulo, de João, de Pedro, de Timóteo, dos cooperadores, dos anciões, que fazem a vontade de Deus, que têm o temor de Deus. Mas copiar o mundo, irmãos, é falta de personalidade.
Quem tem a personalidade de Cristo, o que quer dizer a personalidade de Cristo? O que quer dizer a personalidade de Cristo? É o Espírito de Cristo. É o corpo santo que nem de Cristo foi. O poder de resistir ao mal, de se entregar, de morrer por aqueles que estavam no imundo, no pecado, morrer por todos. A personalidade, a vida da pessoa, a força de vontade, o querer servir a Deus, imitadores de Cristo. Nós imitamos o mundo em tudo, por tudo. Queremos copiar o mundo. Queremos fazer o que o mundo faz, praticar o que o mundo faz. Senhor tirou nós do mundo. Fazíamos lá fora, vamos fazer aqui dentro. Que palavra! Valeu a pena enfrentar o frio. Hoje melhorou um pouco. Dá um glória a Deus por você estar ouvindo esta palavra. Esta palavra pode ser a salvação da tua vida, da tua alma. Vou te dar força de resistir os demônios. Ele não pode com a tua alma. Vem pegar a tua carne. Vem pegar a carne. Mas hoje a tua carne vai sair daqui fortalecida pelo Espírito de Deus. Renovada. Porque nos conheceu, nos predestinou, nos fez herdeiros da vida eterna. Se vamos explicar a lei aqui, tudo nós sabemos a lei. Que Deus teve um motivo para mandar Jesus Cristo, para não dizer que não perdoou o demônio e perdoou nós gratuitamente. Para perdoar nós não foi gratuitamente para nós, mas para Deus, Pai eterno, Pai celestial. Abra nossa cabeça, abra o nosso juízo, dá-nos consideração da tua grandeza, do teu amor e do teu poder, Glória a Deus. Que sina, que pureza, que grandeza, que sentimento. Nem que tiver 10 bilhões de pessoas com um sentimento bom de amor, não terá nem 1% do sentimento de amor de Cristo e de Deus. O que Deus vai falar? Que coisa ingrata. Que loucura. Não sei explicar. Já vai terminar a palavra. Não sei explicar o que vejo em espírito, sinto. Que coisa sublime. Que coisa divina, celestial. Eternal, tão profunda, que a nossa cabeça não alcança. Deus, o Deus que fez tudo, o Deus que fez a alma, fez o homem. Para poder salvar o homem, teve que pagar com a vida do seu santo filho, Jesus Cristo. Vocês entenderam? Pagou caro a nossa salvação. Ele é dono de tudo. Mas teve que comprar nós com o sangue de Cristo. Isso não é divinal? Será que vocês estão entendendo a grandeza de Deus? Tudo é dele, mas ele teve que pagar a salvação da nossa alma com a vida do seu santo filho Jesus Cristo. Ele pagou para nos salvar. Não tinha com que pagar, pegou a riqueza maior do céu. Esta riqueza, Jesus meu filho, glória a Deus, que puseram o nome de Jesus homem, na verdade, mas é o Filho de Deus, o Príncipe da Paz, o Pai da Eternidade, o Emanuel, o Senhor dos Senhores, o Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Mandou morrer por nós na cruz do Calvário. Pagou o preço, irmão, da coisa mais rica que tem no céu. Para calar a boca do adversário.
E nós vamos perder esta riqueza? Deus, tanto valor que deu para a nossa alma, que nos comprou do inferno, da mão do inimigo. E nós vamos voltar ao que era? Dá glória a Deus. Eu não gosto de pregar isto, que eu vou falar agora, mas eu sinto de falar. Que Deus nos recolha antes de pecarmos. Nós somos ensinados a não pregar a morte. Mas não é morte, é dormir na graça. Se formos contar o que esses poucos anos que servimos ao Senhor, quantas passagens que o Senhor antecipou a vida de muitos irmãos e irmãs, que nós estávamos vendo que tinham a preciosidade, que eram de Deus, e estavam se perdendo. Iam se perder. Deus recolheu para o reino da glória, antes de pecar. É a palavra que Deus me deu. Nós somos chamados por decretos divinos. Nós somos alistado, chamado para esta guerra, para esta peleja. Não somos do mundo. O mundo não é nosso. Eu estava necessitado, muito provado, só não estava devendo dinheiro, mas devia o amor, a caridade, a piedade que me sustentou. E um momento de contemplação, de meditação, eu disse, Senhor, eu não sou santo. E me justifiquei algumas coisas. Uma coisinha que eu fazia assim, boa, é tão pouco, né? Esse tem tudo, aquele outro tem tudo. Eu não tenho dinheiro para pôr meus filhos numa escola, não tenho isso, não tenho aquilo. Eles têm tudo. E a Bíblia diz até o papinho que eles têm. Você já leu isso aí, não? Tem o papinho, tem tudo de boa vida. E eu falei tudo isso, né? Aí tem fazenda, tem tudo. E o Senhor falou para mim, você quer que eu dou o que eles têm? Eu te dou o que eles têm. Eles têm um mundo, mas o mundo vai acabar. E o que eu estou te dando não vai acabar nunca. Fique com a terra, então. Certo, irmão? Eu fico com o céu. Eu estava assim meio indignado com as situações. Trabalhava que nenhum. Isso me deu uma revelação, irmão. Eu estava no centro de São Paulo, isso há 70 anos, mais ou menos, 60 e pouco, 8. Era o centro de São Paulo, era o centro financeiro do Brasil, da América Latina, do Sul. É ali que tinha dinheiro, os bancos, Brasil, Banespa. Acho que já tinha o Banespa. O Brasil e outros bancos que se fundiram. E começou um terremoto. Começou a terra a se abrir, saía labaredas, um cheiro de enxofre, um fogo que consumia, e eu fugia assim, e me lembro, não sei se ainda tem, na Praça da Sé. Na Praça da Sé ainda tem um relógio lá, de ferro.
Tem ainda? Quem que está falando? Tem, né? Na Praça da Fé tem um relógio com ferro. Glória a Deus. E eu olhei para o relógio e o senhor falou, quando vier o fim, não vai ter mais horário. É o tempo eterno. E o relógio derreteu assim e caiu. Aí eu acordei. Aí o senhor falou, eu vou falar para todos que estiverem ouvindo. Você quer ver o relógio derreter ou você quer estar no reino da glória do céu quando isso acontecer? Deus seja louvado. Agradecemos a Deus em santa oração. Só tu és Deus. Santa